noite, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por mais essa noite. Antes de você se sentar, vamos estar orando, agradecendo a Deus e pedindo a Deus que a sua palavra venha falar conosco nesta noite. Pai, nós queremos te agradecer, Jesus, por mais este culto, por mais essa noite. Obrigado por este momento em que estamos diante da tua presença, Deus. Teu nome, Pai querido e amado, é engrandecido e exaltado aqui neste lugar, Jesus. E somente o teu nome merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Nós, Senhor Jesus Cristo, colocamos diante do Senhor, Pai querido e amado, todos os nossos pensamentos, nosso coração, Senhor Jesus, e a nossa vida. Fale conosco nessa noite, Pai. Que teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. A temática dessa semana que nós estamos falando, improdutivos por causa das preocupações. No domingo nós ouvimos uma ministração que ficou muito marcada no meu coração. E a gente, quando a palavra vem e fica, parece que martelando no nosso coração, com a questão realmente de nós entendermos que nós precisamos ter raízes em nós mesmos. E nessa noite eu quero falar com vocês a respeito de duas preocupações que nós, muitas das vezes, como igreja, nós temos. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque se nós deixarmos um desses dois problemas, ou esses problemas, tomar conta muitas das vezes da nossa vida e do nosso coração, nós podemos parar ou nós podemos limitar aquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas como igreja. E eu quero começar lendo um texto que está no livro de Atos, no capítulo 6. Eu vou estar lendo com vocês do versículo 1 até o versículo 4. Eu acredito que é um texto que muitos dos irmãos conhecem. Livro de Atos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Eu vou estar lendo na Almeida corrigida. Diz o seguinte, a partir do versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Esse texto é um texto que nos chama muita atenção, porque nós sempre olhamos para a igreja de Atos, a igreja primitiva, como um modelo de igreja, como, vamos dizer assim, muitas das vezes como uma igreja perfeita. E nós precisamos entender que desde Atos, dos apóstolos até a igreja hoje em dia, é muito interessante porque no versículo 1, Lucas, ao escrever esse texto de Atos, ele vai começar dizendo que crescendo o número de discípulos. O que nós precisamos entender, e uma das coisas que o pastor ele falou aqui, justamente a respeito de quando uma rede é lançada ao mar, vem todo tipo de peixe. E também quando ele deu o exemplo da parábola do joio e do trigo, onde o joio e o trigo crescem juntos, os discípulos, ainda os trabalhadores daquela parábola, pergunta para o dono da seara, pergunta assim: olha, você quer que a gente arranca o joio? E o dono daquela seara diz: não, deixa que cresçam junto,
e nos últimos dias quem vai separar essa seara, quem vai separar essas coisas é o Senhor. E nós precisamos entender que, imagina só, no versículo 1, crescendo o número de pessoas nesta igreja, um dos ministérios que eles tinham, e uma das coisas que eles tinham, como nós entendemos e compreendemos por esse texto de Atos, é que nessa igreja ninguém considerava que algo era seu. Todo mundo tinha tudo em comum, repartia tudo que tinha. A Bíblia diz para nós que nessa igreja ninguém passava necessidade, ninguém tinha alguma dificuldade qualquer. Por quê? Porque tudo era de todos, ninguém considerava que algo era simplesmente seu. Eles tinham essa comunhão, eles dividiam essas coisas. E imagina só, porque no meio de um ministério, no meio de uma coisa, nós vemos que já surgiu no meio daquele lugar pessoas que já estavam murmurando em relação a isso. Pessoas que já começaram a reclamar e começaram a murmurar porque as suas viúvas ficaram desprezadas. E aí nós olhamos pelo passar dos anos, pelo passar do tempo e da igreja de Atos, até a igreja de hoje em dia, nós sabemos que a igreja ela foi evoluindo, a igreja foi crescendo, foi se desenvolvendo, perdão. E nós sabemos que hoje, se nós contarmos hoje você dentro da igreja, e aí olhando para a nossa igreja hoje, nós vemos que existem muitos ministérios, existem muitos departamentos, existem muitas coisas. Então, meio que por cima, se você olhar na igreja hoje, você tem ministérios de louvor, você tem grupos de gêmeos, você tem ETLs que são feitas de tempo em tempo, conforme a orientação da nossa liderança. Nós temos muitas coisas, muitas atividades. Hoje você tem a questão da UFEBRAC, MiniBRAC, JUBRAC, UMASBRAC. Você tem muitos departamentos e muitas coisas. E consequentemente, automaticamente, e eu acredito que isso é um período que a nossa igreja está passando hoje, a igreja ela cresce, a igreja ela desenvolve, pessoas se achegam, pessoas vêm. Mas como eu já disse para os irmãos, no meio dessas pessoas, no meio desse amontoado de gente que se reúne para adorar a Deus, vai ter pessoas, vai ter peixes e peixes, vai ter joio e vai ter trigo também. E é por isso que é muito interessante o que nós ouvimos aqui no domingo, porque muitas das vezes a pessoa que está do seu lado, você não sabe quem é, você não sabe o que essa pessoa passa no coração ou na mente dela. E é por isso que nós precisamos ter raízes em nós mesmos, para se mantermos firmes e não apoiar a nossa fé, ou basear a nossa fé na vida de alguém. E é muito interessante, é muito importante isso. Mas o que eu quero trazer para o seu coração nessa noite é que você preste atenção, porque o crescimento vem na igreja, mas com isso, não cresce somente a quantidade de pessoas. Não cresce só o número de pessoas para trabalhar também. Cresce automaticamente também o número de problemas. Até porque eu acredito, meus irmãos, e vocês podem dizer isso até melhor do que eu, para poder ser gerado um problema, não precisa de muitas pessoas, não. Se tiver duas pessoas que já discordam a respeito de algo, um problema já está gerado. Mas o que nós estamos vendo ali, uma igreja que está iniciando agora, está começando agora, e quando nós falamos de igreja nessa época, nesse tempo, nós não estamos falando de pessoas que se reuniam no templo, de pessoas que tinham um ministério de louvor, tinha gêmeos, tinha grupos, não, nós estamos falando de pessoas que muitas das vezes as igrejas eram nas casas. As igrejas eram muitas das vezes onde tinha lugar para eles se reunir, ali virava uma igreja. Qualquer lugar que eles pudessem se reunir, ali virava uma igreja. Então, juntamente com esse crescimento que se deu ao número de pessoas, também nós vamos ver que uma coisa começa a acontecer no meio dessa igreja, que é a murmuração. Pessoas que reclamam de tudo, pessoas que murmuram com tudo, e aí eu quero que você preste atenção, porque os dois problemas que nós precisamos entender é que muitas das vezes vai gerar uma preocupação na igreja, uma preocupação na vida daquelas pessoas que têm raízes em si mesmas, daquelas pessoas que querem se firmar e ficar firmes diante da presença de Deus. Muitas das vezes vai surgir no meio da igreja pessoas que são murmuradoras. E eu falei isso ontem na igreja do Cleito Malamanha, eu volto a repetir. É por isso que a igreja ela tem um líder, é por isso que a igreja tem um pastor. E isso nós vamos ver, né, principalmente na carta ao Apocalipse, que quando
Deus ele vai se dirigir à igreja, ele se dirige ao anjo da igreja, à liderança da igreja, para passar a visão para a igreja. Por quê? Porque muitos de nós não concordamos com muitas coisas. Mas Deus constitui um líder que vai direcionar a igreja e conduzi-la para onde ele deseja, para onde Deus quer. Mas no meio dessa igreja, no meio dessas pessoas, sempre terá aquelas pessoas que são murmuradoras. E eu e você, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque senão nós nos inflamamos, nós deixamos muitas das vezes a murmuração tomar conta do nosso coração, tomar conta da nossa mente, tomar conta da nossa vida. E quando nós vamos ver, quando menos esperamos, nós já estamos murmurando com aquela pessoa. Tem pessoas que elas murmuram e reclamam de tudo. E o murmurador, uma coisa que você precisa entender e aprender, uma pessoa que sempre murmura, por mais que você tente fazer do jeito que ela falou, por mais que você tente agradar ela do jeito que ela está dizendo, ela nunca vai parar de murmurar. Por quê? Porque aquilo ali, para ela, nunca vai estar bom. Para uma pessoa que ela é murmuradora, ela precisa de um encontro com Cristo, uma transformação no seu caráter e nas suas atitudes, porque uma pessoa que tem o costume de murmurar, para ela nunca vai estar bom. Quando você faz uma coisa que ela disse que não está bom, você vai lá e faz. Amanhã ou depois ela está procurando outra coisa para reclamar. Tem pessoas que murmuram de tudo. Tudo. E eu estou falando no meio da igreja. Ah, mas vai cantar esse louvor, porque esse louvor eu não gosto, esse louvor tinha que ser outro louvor. Aí você coloca o louvor que a pessoa falou, aí quando você vai ver, a pessoa já está murmurando, porque aquele louvor já passou, aquilo lá já foi. Tem pessoas que reclamam, mas tem que colocar dinheiro nisso, dinheiro naquilo outro, tem que dar o dízimo, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo outro. A pessoa que ela é acostumada a murmurar, e isso é um problema que gera muitas das vezes no interno da igreja, e nós precisamos tomar cuidado, e nós precisamos repreender o murmurador. Nós precisamos olhar para essa pessoa e dizer, meu irmão, por que você está murmurando, por que você está reclamando? Eu estou falando para vocês porque não pense que eu sou o santinho que eu estou pregando para vocês aqui, não. Porque eu já fui uma pessoa que murmurei muito na minha vida. Principalmente quando o pastor, eu acredito que ele vai lembrar disso, quando o pastor André chegou. Nós tínhamos um costume antigo de fazer cultos, um costume de fazer as coisas, e aí, quando era passar as ofertas, passava aquele coador de café, né, que fala, que nós chamávamos de salva. E aí quando o pastor veio com a visão da regional, com um envelope, com as coisas, eu falei, mas meu Deus do céu, cara, já vai chegar mudando tudo, as coisas não funcionam assim, não é assim. E eu ficava murmurando, reclamando. Reclamava de tudo. Como eu falei para os irmãos, nós tínhamos uma banda, que era a banda do Chaves, mas pensa numa banda terrível. Terrível. Dava até dor de cabeça, ouvir a gente tocar. E aí o pastor chegou e cortou, falou assim, olha, não dá, não tem jeito, mas não era nem por questão de tocar, era questão mesmo de problemas que precisavam ser tratados internamente, questões de pecados. E aí meu Deus do céu, como chega assim, já mandando a gente parar de tocar, fazer as coisas, murmurador. E olha, meus irmãos, eu falo uma coisa para vocês, eu murmurava com um grupinho, com um grupo de pessoas, que eu acredito, Deus e algumas pessoas sabem o que virou na vida dessas pessoas. Porque Deus ainda teve misericórdia da minha vida, eu comecei a aprender, comecei a entender, passei a ouvir, eu falei assim, meu Deus do céu, não é desse jeito, não é dessa forma, aos poucos eu fui mudando, Deus foi trabalhando no meu coração, na minha vida, mas teve umas pessoas que continuou a murmurar e continuou a caminhar. Hoje, infelizmente, estão com as suas vidas perdidas, não tem raiz em si mesmo, não param em lugar nenhum, e só Deus sabe onde eu estaria hoje se eu continuasse murmurando e reclamando de tudo. Mas uma das coisas que eu fiquei feliz, e que eu acredito que foi o que desenvolveu e fez a igreja crescer, é que o nosso pastor, ele se posicionou e ele fez exatamente como
os apóstolos fizeram nesse texto que nós lemos. Porque o murmurador, ele quer chamar a atenção para ele. Ele murmura porque ele quer que voltem a atenção para ele, olhe para ele. Mas é tão interessante porque os discípulos, eles tratam essa situação de uma forma tão inteligente, tão cheia do Espírito Santo, porque a situação vem, e eles não ficam assim, olha, chama para mim um murmurador, vamos bater de frente, pega eles, vamos tratar, eles falam assim, olha, nós não vamos designar pessoas para cuidar desse importante negócio, mas nós vamos continuar orando e pregando a palavra. Porque, meus irmãos, aos poucos você vai ver que pessoas que murmuram, elas não ficam por muito tempo. Elas não ficam por muito tempo num lugar onde tem oração e tem palavra. Vem um tanto de murmurador, ouve a palavra, ela não fica muito tempo. E depois, o que acontece? Mas por que na igreja sempre tem murmurador? Porque vem outros novos. Mas não fica, não permanece. No lugar onde a palavra é pregada, no lugar onde tem oração, muitas pessoas se achegam, muitas pessoas vão estar aqui, e é justamente aquilo que o pastor falou. E às vezes são pessoas que nós olhamos e falamos assim, nossa, mas olha, essa pessoa é uma bênção, mas muitas das vezes não tem raiz em si mesmo, e quando você menos espera, cadê essa pessoa? Se foi embora, e nós não entendemos, nós não compreendemos, mas nós vamos ver que esses discípulos e esses irmãos, eles disseram o seguinte no versículo 4, nós vamos perseverar na oração, e nós vamos perseverar no ministério da palavra. E é tão interessante porque, olha o que diz para nós no versículo 7. Versículo 7 diz o seguinte, e crescia a palavra crescia os murmuradores? Crescia quem reclamava? Não, eles se concentraram e falaram, não, vou continuar pregando a palavra, elevando a palavra e a oração. E crescia a palavra de Deus. Eu e você precisamos entender, e se nós somos essas pessoas que ainda murmuram de tudo, reclamam de tudo, tudo está ruim, nada está bom, nós precisamos entender e aprender com esse texto. Porque talvez, meu irmão, nós pensamos e falamos, nossa, eu nunca vou sair daqui. Mas amanhã ou depois você não sai, se você não tiver raiz em si mesmo, como foi falado domingo, amanhã você pode ser um daqueles que simplesmente não vão estar mais aqui na igreja. Porque nós, muitas das vezes, queremos atrair atenção para nós, queremos trazer muitas das vezes, e aí o que nós fazemos? Sempre murmuramos. E muitas das vezes o murmurador, ele murmura porque também tem quem dá corda. Também tem aqueles que muitas das vezes não se posicionam, não se comprometem com a palavra e com a verdade, e muitas das vezes vão dando corda, vão deixando. Mas a primeira coisa que eu queria que você guardasse no seu coração, e que nós precisamos entender, é que nós precisamos continuar se dedicando à oração, se dedicando à palavra, a ouvir a palavra de Deus, guardar em nossos corações. E nós precisamos parar de reclamar e de murmurar. Porque o que mais existe, infelizmente, são pessoas que murmuram, que reclamam e que para elas nada está bom. Se isso aqui faz desse jeito, não está bom. Se esse aqui faz daquele jeito, não está bom. Se faz daquele outro jeito, não está bom. Nós precisamos somar, nós precisamos confiar em Deus, continuar perseverando na oração e na palavra e entender que a nossa vida está nas mãos de Deus, a igreja está nas mãos de Deus, é o Senhor que cuida da sua igreja, e nós cremos que se nós perseverarmos naquilo que o Senhor nos chamou para perseverar, nós cremos que a palavra de Deus vai continuar crescendo em nossas vidas, em nosso coração, na igreja, e nós vamos continuar crescendo e avançando. Mas nós não podemos dar ouvidos ou ficar muito menos murmurando e reclamando das coisas. Tem pessoas, meus irmãos, que infelizmente murmuram, reclamam e a vida da pessoa, você olha para a vida da pessoa, continua sempre do mesmo jeito, sempre da mesma forma. A vida da pessoa não muda, mas nós precisamos parar
de murmurar e reclamar. Precisamos continuar perseverando. Por quê? Porque isso muitas das vezes é um problema que é gerado no meio da igreja, no meio de situações. E aí nós sabemos que, como eu falei para os irmãos, cresceram-se dessa época para a igreja de hoje em dia, os ministérios, cresceram-se os departamentos, cresceram-se os trabalhos, a igreja se desenvolveu, a igreja de hoje em dia, não é a mesma igreja de Atos no sentido de trabalhos e de funções. Hoje a igreja tem muito mais funções, muito mais trabalhos, muito mais coisas para fazer, então automaticamente que vai ter muito mais pessoas envolvidas em coisas, mas nós não podemos. Um dos seminários que ficou muito marcado no meu coração, foi o seminário que nós tivemos aqui com o pastor Fernando Bacaro, e nós aprendemos justamente a respeito disso. De lealdade versus deslealdade. E uma das coisas que eu estou confessando bastante coisa que eu fazia, né? Que eu fazia bastante também, que depois que o pastor deu essa palavra, foi algo que também me fez pensar e refletir. Quando alguém fazia alguma coisa, eu sempre falava assim, olha, não faz isso porque o pastor não gosta, não faz isso porque o pastor não quer, não faz isso porque... E eu parei para pensar, eu falei assim, mas meu Deus do céu, porque quando o pastor deu essa palavra, eu falei assim, olha, não quero pessoas do meu lado que simplesmente façam, o pastor não quer. Não, precisa falar que aquilo está errado e pronto, acabou. Por quê? Porque eu aprendi, meus irmãos, obrigado, meu irmão, eu aprendi que lealdade não é eu pegar e simplesmente jogar tudo nas costas do meu pastor, ou simplesmente acontecer uma situação, ficar enchendo a cabeça dele, eu levar tudo para ele de um jeito de problemas, encher a cabeça dele de problemas. Eu entendi que muitas das vezes nós, quando estamos do lado do pastor, quando nós estamos caminhando numa direção que foi dada pela regional, dada pelo Senhor, nós precisamos entender que lealdade vai muito também de nós resolvermos e tratarmos de problemas, como muitas vezes a nossa liderança resolveria, a nossa liderança faria. Isso que é lealdade. Se tem um problema, eu fico pensando, eu falo assim, poxa, eu recebi uma direção. Deus falou comigo, Deus falou através da vida do meu líder. Então, como será que seria a ação nessa situação? Como será que seria a ação da minha liderança nessa situação? Isso é lealdade. É eu entender que eu não vou ter do meu lado sempre, não vou ter do meu lado todos os dias, todas as horas, o meu líder para poder fazer aquilo por mim ou resolver aquilo por mim. Então, de acordo com aquilo que eu aprendi, eu tomo uma decisão baseada naquilo que eu aprendi. Eu contei isso e eu falei isso no final de semana que a gente esteve lá em Arthur Nogueira, porque nós muitas das vezes enchemos a cabeça muitas das vezes do nosso líder, qualquer coisinha, pastor, pastor, e nós precisamos entender que nós precisamos se desenvolver e crescer espiritualmente. Tem pessoas novas chegando na igreja, e parece que aquelas pessoas novas, que precisam de assistência do pastor, parece que os que estão há mais tempo é os que mais chora, mais reclama, mais murmura, mais fala. E eu passei por uma situação uma vez na minha casa, no começo do meu casamento. Bem lá no comecinho do meu casamento, eu estava lá na parte de fora assim de casa, eu estava orando, né, buscando a Deus, e do nada eu ouço uma risada alta e fina. Uma risada, eu falei assim, meu Deus do céu. Eu entrei para casa correndo. Cheguei na Alexa, eu falei assim, amor, eu estava orando, eu ouvi uma risada, uma gargalhada do diabo, eu acho que é o demônio, não é possível, não sei o quê. E ela olhou para mim, que quando a gente foi casar, o pastor olhou para mim e pegou e falou assim para mim, Samuel, você está casando com a minha filha, ela é minha filha. E a Alexa sempre teve essa relação com o pastor, de pai e filha. Ela falou assim, você está casando com a minha filha. Mas a partir do momento que você casar, a responsabilidade é sua. Eu falei, tá bom, pastor. Aconteceu isso, qual foi a primeira coisa que ela falou? Liga para o pastor. Eu olhei para ela e falei assim, poxa, mas o que eu estou fazendo aqui, cara?
Falei, não. Falei, pô, eu sou homem dessa casa, pô. Não, falei assim, tem homem nessa casa aqui, pô. Igual o povo, assim, igual o Eliseu falou assim, olha, manda ele vir aqui que ele vai ver que em Israel tem profeta. Eu falei assim, não, aqui tem homem nessa casa. E dentro de casa, o que a Alex estava fazendo? Ela estava assistindo um vídeo. Por fim, quando a gente foi ver, era um vídeo que ela estava assistindo de uma mulher que estava rindo. E na minha cabeça eu pensei que era o demônio. E eu, imagina só, aí, imagina só qualquer coisinha. Pastor. Ô, pastor. Aí chega o pastor lá em casa e eu sou pastor, se eu descubro que um cara me chamou na casa dele, às vezes, meia-noite, 1h30 da manhã, fala para mim que eu ouvi o demônio rindo, eu ir lá e orar, e esse cara depois fala para mim que era um vídeo que a mulher dele estava assistindo, meu irmão, eu parti para cima desse cara e falei, meu irmão, pelo amor de Deus, não dá. Nós precisamos se desenvolver e crescer, nós precisamos criar uma maturidade, nós precisamos entender que nós estamos aqui para crescer e se desenvolver. Eu não estou falando que não tem problemas, situações que nós não podemos levar para o nosso pastor, até porque eu acredito que a maioria das vezes nós levamos, mas nós precisamos também se desenvolver e crescer. Bater o pé e falar assim, ó, aqui pô, nessa casa tem homem, tem macho, pô. Às vezes você aí, meu irmão, que está precisando ouvir isso, às vezes você precisa ouvir isso e fala assim, não, pô, nessa casa tem homem. Chega na sua casa hoje, faz isso para sua mulher. Fala para ela, não, nessa casa aqui tem homem. Tem macho, pô. Como o vídeo que eu vi essa semana, tem macho alfa aqui, pô. Tem homem nessa casa. Amém? Sei nem porque eu falei isso, mas vamos lá. Crescia a palavra de Deus nesse tempo. A palavra de Deus crescia, por quê? Porque as pessoas também, os discípulos, os apóstolos, eles não se voltaram para a murmuração ou para a reclamação do povo. Eles continuaram perseverando na oração e na palavra. Então, automaticamente, o que crescia? A palavra de Deus. Agora, quando nós muitas vezes damos muito ibope para aquilo que está acontecendo de ruim, é algo que vai crescer e que vai desenvolver na igreja. Nós precisamos entender isso e compreender isso muito na nossa vida, no nosso coração, porque muitos dos problemas internos que existem hoje dentro da igreja, não é simplesmente por inveja, não é simplesmente por rancor, não é simplesmente porque algo até mesmo aconteceu de errado, mas muitos dos problemas vêm para muitas das vezes tirar o nosso foco da oração e do foco da palavra de Deus. Porque quer acabar com uma igreja, meu irmão, é ela parar de pregar o verdadeiro evangelho e ela parar de orar. É por isso que hoje em dia você vê muitas igrejas que precisam estar vendendo coisas, precisam estar barganhando coisas. Por quê? Para poder se manter. Porque se acabou muitas das vezes a oração e se acabou a pregação do evangelho, alguma coisa precisa ser feita para que a igreja venha se manter. Então, as pessoas usam de meios e métodos humanos para poder manter a igreja deles, para poder manter a reunião deles. Mas é tão interessante porque uma igreja que se mantém firme na oração e na palavra, nós entendemos que quem dá o crescimento é Deus. É isso que está escrito em Atos. E nós somos provas vivas disso. De uma igreja que tinha 8 pessoas, de uma igreja que tinha 8 membros. Nós vemos hoje o resultado daquilo que Deus tem feito na igreja e não tem outra explicação. É a oração, é a pregação da palavra. E Deus automaticamente vai confiando almas para a igreja. Vai confiando pessoas para a igreja, acrescentando pessoas na igreja. Era justamente isso que acontecia nessa igreja de Atos. E Deus acrescentava as pessoas à igreja. Deus fazia com que as pessoas... É por isso que eu fico reparando, e domingo após domingo, é muito difícil nós passarmos ultimamente um domingo onde não tem um visitante, onde não tem uma pessoa nova na igreja. O que é isso, meu irmão? É Deus honrando a igreja, é Deus cuidando da igreja. Por quê? Porque se na igreja tem oração e tem a palavra, eu creio que Deus confia almas para este lugar. Desde quando nós chegamos, desde quando o pastor chegou aqui, juntamente com a sua família, uma das coisas que sempre foi priorizada nessa igreja, e nós sabemos disso, foi a oração e a pregação da palavra de Deus.
E glória a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. E nós ficamos muito felizes. Eu, particularmente, eu fico muito feliz. E eu sinto muito orgulho. Tem muitas pessoas que falam assim, mas placa não salva, denominação não salva. Eu sei que não salva não, meu irmão. Eu sei que não salva. Mas eu falo de boca aberta e se alguém reclamar ou achar ruim de mim, não tem problema nenhum não. Eu amo essa igreja de coração. Eu amo esse lugar. Eu amo o Deus dessa igreja. Eu amo o Senhor. Eu amo o lugar onde Deus me colocou para congregar. Nós precisamos ser apaixonados pelo lugar onde Deus nos colocou para congregar. Porque senão, vai crescer a murmuração, vai crescer a reclamação. E aí por nós não termos o nosso coração em Deus, e muito menos, muitas das vezes, nosso coração, muitas das vezes, apaixonado pelo lugar onde Deus nos colocou, é onde muitas das vezes surgem muitas murmurações. Reclamamos, murmuramos, mas glórias a Deus pelo lugar onde Deus nos colocou para congregar. Glórias a Deus por essa casa de oração. Glórias a Deus por essa igreja. Glórias a Deus por esse lugar. Glórias a Deus por esta vila. Glórias a Deus por este bairro. Glórias a Deus por tudo. Glórias a Deus pela Igreja do Brasil para Cristo em Pirassununga. Glória a Deus. Nós precisamos ser felizes e precisamos realmente falar da nossa igreja, divulgar o lugar onde nós congregamos, onde nós estamos. É lindo quando você vê pessoas se achegando, quando você menos espera, você já vê pessoas publicando coisas, postando coisas da igreja. A pessoa chegou, veio às vezes 1 ou 2 cultos, e já está lá falando, Deus é bom, Deus falou comigo neste lugar, Deus falou comigo dentro daquele ambiente, Deus é bom. E aí quando você menos espera, tem outras pessoas vindo também por causa daquela outra pessoa, e isso é Deus quem faz. Isso é o Senhor quem faz, e nós precisamos entender. Deus nos colocou aqui, Deus nos plantou aqui, e nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o lugar onde nos colocou para congregarmos e para estarmos enraizados. Até porque é aqui que você ouve a palavra, é aqui que você é alimentado, é aqui que você adora a Deus, é aqui que você tem essa comunhão com os irmãos, está junto com os irmãos. É muito bom poder adorar a Deus neste lugar. Eu sou apaixonado por essa igreja. Eu amo Jesus, amo essa igreja, eu amo os irmãos. Glória a Deus por isso. Sou muito feliz mesmo, meus irmãos. Sou muito feliz mesmo. E glória a Deus por isso. A segunda coisa que eu quero falar com vocês são muitas das vezes os problemas externos. Eu estou usando como base essa igreja de Atos porque foi uma igreja que teve esses 2 problemas, essas 2 situações, tanto os internos quanto os externos. Voltando um pouco, em Atos no capítulo 3, eu quero ler 2 versículos. Atos capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, à hora 9. No capítulo 4, versículo 31, diz o seguinte: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Seria muito lindo se esse versículo fosse um seguido do outro. Estavam indo para o templo orar, e no versículo 31 diz, do capítulo 4, no versículo 31 diz que tendo eles orado, tremeu o lugar e todos foram cheios do Espírito Santo. Seria muito lindo realmente se fosse simplesmente isso. Mas do capítulo 3, do versículo 1 de Atos até o capítulo 4, versículo 31, acontece muita coisa. Acontece muitas coisas e começa que eles foram orar. A Bíblia vai dizer para nós que na porta do templo ficava um homem ali que estava ali há 38 anos. 38 anos que aquele homem estava à porta do templo. Eu acredito que todos conhecem essa história. Aproxima-se dele Pedro e João, e eles olham para ele e dizem assim: olha,
olhe para nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos te damos, levanta e anda. Aquele homem levanta. A Bíblia vai dizer para nós que naquele momento, uma multidão se reúne na porta do templo, na onde eles estavam. Por quê? Porque agora foi feito um milagre notório, de um homem que era muito conhecido naquela região, porque ele vivia naquele lugar há 38 anos, há 38 anos ele estava naquela situação, e agora ele fora milagrosamente curado. Então, a Bíblia diz para nós que uma multidão se aproxima, e aí é muito interessante, porque Pedro, por meio disso, ele começa agora a pregar e começa a falar para aquela multidão que está ali. E ele começa a dizer para eles que não era para eles ficar surpresos ou ficar olhando para eles, os discípulos, como se fossem eles que tivessem feito aquilo. Não era para eles ficar olhando para eles ou reparando neles como se eles tivessem poder para poder fazer aquilo. Mas uma das coisas que eu acho muito interessante, que eu acho lindo nesse texto, que no capítulo 3, no versículo 12, olha o que Pedro ele está falando e dizendo para o povo. Quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder, ou santidade, fizéssemos andar este homem? Esse termo que é usado, não foi feito por mérito nosso, ou por próprio poder nosso, ou santidade. Essa igreja, meus irmãos, desde o capítulo 1, se você ler de Atos, é uma igreja que vivia em oração. É uma igreja que vivia reunida, eles estavam juntos. A Bíblia vai dizer para nós que eles se reuniam todos os dias. Todos os dias eles estavam se reunindo para orar, todos os dias eles estavam se reunindo para se alegrar na presença de Deus, todos os dias eles estavam se reunindo para poder louvar. Um homem agora acaba de se levantar, um coxo agora acaba de ser curado milagrosamente. E uma das coisas que Pedro fala, olha, isso não foi feito por causa da nossa santidade. Isso não foi feito porque a gente ora muito, isso não foi feito porque a gente jejua muito, isso não foi feito porque a gente crê muito, porque a gente faz muito. Porque muitos de nós, às vezes, temos uma mentalidade de que a gente ora, a gente pensa que a gente ora para fazer alguma coisa para Deus. A gente muitas das vezes pensa que a gente ora ou a gente jejua para fazer alguma coisa para Deus, para muitas das vezes agradar a Deus simplesmente, ou simplesmente para que algo aconteça. O que nós precisamos entender é que quando nós oramos e quando nós jejuamos, isso é um bem para você mesmo. Quem precisa de oração é você. Quem precisa jejuar é você. Deus, ele continua sendo Deus, Deus, ele continua sendo santo, Deus, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, como diz Hebreus 13, Deus, ele continua sendo o mesmo, você orando ou não, você jejuando ou não. Então quem precisa orar e quem precisa jejuar é você. Mas Pedro ele está dizendo, olha, isso não foi feito pela nossa santidade, isso quem fez foi o próprio Deus, foi o próprio Jesus, o poder de Deus que fez e realizou essas coisas. Foi Deus quem fez e quem realizou. E aí nós vamos ver que, continuando lendo o texto, você vai ver que agora chega os chefes das leis, os sacerdotes, chega agora os chefes dos templos, e eles agora começam a indagar e a questionar Pedro, até que eles levam Pedro e os discípulos presos, ameaçam eles, diz para eles parar de falar do nome de Jesus, começa agora a haver uma pressão, da parte de fora agora, começa a vir uma pressão externa sobre a vida dessas pessoas que representavam a igreja de Cristo. E nós precisamos entender que nós, como igrejas hoje em dia, não é diferente. Lógico que não na mesma proporção que esses homens sofreram ou que eles passaram, mas a igreja hoje em dia, a todo momento ela está sendo xingada. A todo momento a igreja está sendo humilhada, a todo momento a igreja, seja pela mídia, seja muitas das vezes por pessoas que não creem em Cristo ou não creem na autoridade de Deus sobre a vida da igreja. Muitas pessoas, elas fazem piadas em relação à igreja. Muitas pessoas fazem piadas em relação à liderança.
Muitas pessoas fazem piadas dizendo que a igreja é só para ganhar dinheiro, que pastor é só para ficar rico. Muitas pessoas, elas, de alguma forma, elas tentam atacar a igreja. E talvez você seja uma dessas pessoas que é por muitas das vezes atacada, até mesmo por um parente seu. Talvez você venha para a igreja e um parente seu fica na sua casa reclamando e falando, mas você vai para a igreja de novo, você vai fazer isso de novo, você vai para a igreja de novo. E você está sendo atacado muitas das vezes por aquela pessoa que está muitas das vezes dentro do seu lar. Ou algum parente seu, ou alguém da sua família. Muitas das vezes está atacando e jogando muitas das vezes essas palavras, essas coisas, dizendo para você, olha, não adianta, para que adianta buscar a Deus? Nada muda, nada acontece. E a igreja, ela está recebendo muitas das vezes bombardeio, está recebendo muitas das vezes pancadas, está recebendo muitas coisas. Mas uma coisa eu tenho aprendido e nós precisamos entender e nós vamos aprender nessa noite. Com essa segunda coisa. Atos no capítulo 4, no versículo 29. Um pouco antes daquele versículo que nós lemos, nós vamos ver qual que foi a oração dos discípulos e dos apóstolos em relação àquilo que eles estavam passando e sofrendo daquilo que vinha da parte externa da igreja. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Versículo 30. Enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios, pelo nome de teu santo Filho, Jesus. E o versículo 31, que foi o que nós lemos, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O que eu acho muito lindo nesse texto e nessa passagem, que os discípulos, os apóstolos, eles não ficam perdendo tempo dizendo, mas seus malditos, mas seus filhos de Belial, mas seus hipócritas, mas seus ignorantes, mas seus isso, seus aquilo. Eles não ficam ameaçando, xingando, retrucando. O que eles fazem é entrar no templo, onde eles estavam reunidos, eles fazerem uma oração e dizer, Deus, o que eles estão falando, considere tudo o que eles estão falando, mas enquanto a nós, conceda-nos ousadia para continuar falando a tua palavra, conceda-nos graça para continuar propagando o teu evangelho, e nós vamos ver que isso que Jesus Cristo fez, o Espírito Santo de Deus desceu sobre aquele lugar, e eles continuavam a anunciar com ousadia a palavra de Deus. Porque eram pessoas que tinham e entendiam na mente deles que não adianta eles ficarem retrucando ou batendo boca ou muitas das vezes murmurando contra aquilo que acontecia. Eles precisavam fazer uma coisa, se entregar completamente a Deus, para que Ele cuidasse daquela situação e daquilo que eles estavam passando e daquilo que estava acontecendo sobre a vida deles. Mas nós não vamos ver só isso nesse capítulo. 1 Pedro, no capítulo 2, eu quero ler com vocês 4 versículos, a partir do versículo 21. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz o seguinte: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava. Mas o que ele fazia? O que ele fazia? Ele entregava-se àquele que julga justamente. Ele não entregava simplesmente a situação,
Ele não entregava as pessoas que estavam ameaçando ou injuriando ele. Ele não simplesmente entregava o problema que ele estava passando ou enfrentando. Ele se entregava a Deus. Ele dizia: Deus, a minha vida está em tuas mãos, Pai. Eu estou diante do Senhor, a minha vida está diante do Senhor. Por quê? Porque o que nós precisamos entender, como nós louvamos essa noite, nada tem poder contra a igreja de Cristo. Nada pode parar a igreja do Senhor. Independente daquilo que se levanta, independente das ameaças, independente das injúrias, a igreja que somos nós servimos um Deus que é maior que tudo, maior do que todos. Então não importa quem se levanta, importa que eu e você estejamos totalmente entregues a Ele. Nós precisamos se entregar totalmente ao Senhor. Nós precisamos se entregar totalmente a Deus. Nós precisamos colocar a nossa vida diante dEle, o nosso coração diante dEle e dizer: Deus, tudo aquilo que estão falando, tudo aquilo que estão reclamando contra a sua igreja, mas nós não estamos aqui simplesmente para retrucar, para reclamar, mas nós estamos aqui para se entregar ao Senhor, para dizer para o Senhor: por mais que essas coisas venham, fortaleça a minha fé, fortaleça a minha vida, fortaleça-me diante do Senhor, para que quando essas coisas vier, eu continue firme, caminhando rumo àquilo que o Senhor tem preparado para nós. Muitas das vezes nós oramos e entregamos muitos problemas na mão de Deus, mas poucos de nós nos entregamos a Deus. Nós somos muito bons para poder entregar muitas coisas para Deus. Deus resolve isso, Deus resolve aquilo. Às vezes Deus tem muito dos seus problemas com Ele, mas tem pouco de você. Às vezes, nós entregamos muitos problemas para Deus, mas poucos de nós nos entregamos a Ele. Porque diante das situações e dos problemas, nós fazemos do nosso jeito, nós fazemos da nossa maneira, e aí nós queremos agir, nós queremos resolver, nós queremos fazer. E é muito interessante porque Filipenses 4:6 vai dizer o seguinte para nós, que nós não precisamos, nós não fiquem inquietos. Não fiquem agora ansiosos. Não andem ansiosos, não estejais inquietos por coisa alguma. Ele vai dizer o seguinte: antes, vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas e com ações de graça. Olha o que diz o versículo 7. E aí sim, a paz de Deus que excede todo entendimento humano, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Não é simplesmente guardar os problemas ou resolver os problemas, mas Ele vai guardar o seu coração e o seu pensamento, os seus sentimentos vão estar todos em Cristo Jesus. O problema é que muitos de nós andamos ansiosos, andamos preocupados. Nós vamos querer deixar para apresentar a Deus o problema depois que Ele já tomou conta do nosso coração. Muitos de nós vamos querer apresentar para Deus as situações depois que aquilo já tomou conta da nossa mente, já tomou conta do nosso coração. Aí nós fazemos o quê? Vamos para a igreja, mas aí a sua mente já está tomada por aquilo. Seu coração já está tomado por aquilo. E o que Paulo está nos ensinando é justamente isso. Não andem ansiosos, não andem preocupados. Quando o problema bater na porta, quando o problema vir, apresente isso a Deus. Por quê? Porque o seu coração vai se encher de uma paz que excede todo entendimento humano. E aí sim Deus vai guardar o seu coração, os seus pensamentos. Não deixe se agravar para depois querer apresentar a Deus. Não deixe simplesmente para colocar nas mãos de Deus, depois que aquilo já tomou conta do seu coração e da sua mente. Porque infelizmente, meus irmãos, nós muitas das vezes vamos prorrogando para colocar algo na mão de Deus, pensando que nós sabemos resolver alguma coisa. Pensamos que vamos conseguir solucionar aquilo sem Ele. E aí nós vamos levando, vamos deixando. Aí quando nós vamos apresentar para Deus, depois que aquilo já ocupou nossa mente, depois que aquilo já ocupou o nosso coração, depois que aquilo já está todo, depois que já estamos todos tomados,
de preocupação, de ansiedade, de desespero e de desânimo. Apresente a Deus o seu problema quando Ele bater a porta. Porque o versículo 7 diz que a paz que excede todo entendimento humano vai guardar o seu coração e o seu pensamento. Mas como que nós fazemos isso? É só nós continuarmos lendo. Vai para o versículo 8, por favor. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, o que ele diz nisso? Alimente somente seu coração disso, de louvor, de coisas verdadeiras, de coisas honestas, de coisas justas. Vai para o próximo versículo. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. Agora essa parte eu quero parar um pouquinho. Porque tem muitas pessoas que elas vêm, participam do culto, mas parece que elas ouvem a palavra, mas parece que elas não estavam no culto. Por quê? Porque tem muitas pessoas que elas ouvem a palavra, ouvem aquilo que foi pregado, aí passa 2 dias, está chegando muitas das vezes na sua liderança para pedir conselho sobre aquilo que já foi muitas das vezes pregado. Para pedir conselho muitas das vezes sobre aquilo que já foi ensinado do altar. Paulo ele está dizendo o seguinte para os filipenses, dizendo, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso vocês também precisam fazer. E na continuação do versículo ele vai dizer, e o Deus de paz estará com vocês. E essa paz, nós vamos ver que Jesus Cristo já tinha falado dela em João 14. Jesus Cristo ele diz para os discípulos, olha, antes de ele subir para o céu, deixo-vos a minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo dá. O que eu estou deixando para vocês é minha paz. Por quê? Porque no mundo vocês vão ter aflição. No mundo vocês vão ter preocupação. No mundo vai vir muitas situações para gerar ansiedade. Mas o que nós muitas vezes fazemos? Eu sei fazer, eu sei resolver. É só fazer isso desse jeito. É só fazer isso dessa forma. E aí nós vamos deixando. E aí aquilo vai acumulando. Aí quando você vê, a sua mente já está tomada, o seu coração já está tomado, o seu pensamento já está tomado. Aí quando você vai querer resolver, depois que aquilo já virou um problemão. Depois que aquilo já ocupou todo o seu coração e toda a sua mente. Quando o problema bater na porta, o primeiro que precisa saber e ser recorrido é o Senhor. Para que Ele guarde o seu pensamento e guarde o seu coração. Nós precisamos se entregar totalmente a Deus. Diga para o seu irmão, fala assim para ele, não entrega só o seu problema. Se entrega para Deus. Lucas, no capítulo 22, do versículo 31 ao 34, eu quero somente citar essas passagens para os irmãos. Nós vamos ver que Jesus Cristo ele faz uma oração por Pedro. No versículo 31 diz o seguinte, diz também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás nos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por... O que Jesus Cristo fez? Eu orei por você, Pedro. Para que a tua fé não desfaleça. Para que quando você ser peneirado, para quando você passar por essa situação, a sua fé não desfaleça, você permaneça firme. Jesus não orou para que Pedro não passasse por aquilo. Jesus não orou para que aquela situação não fosse gerada, mas Jesus ele orou por Pedro. Falou assim, Pedro, eu precisei orar por você. Para você ficar firme, para você permanecer. Não é simplesmente apresentar o problema, porque nós somos bons para apresentar o problema para Deus. E às vezes Deus tem 100% dos nossos problemas, mas não tem nada de nós.
E quando menos espera, nós já estamos tomando de novo o problema nas mãos de Deus, tomando de novo aquilo que nós apresentamos para Ele. Por quê? Porque o que Deus Ele precisa de nós é nós por completo, é a nossa vida, é nós por inteiro diante da presença dEle. É tão interessante porque Jesus Cristo, nas suas últimas palavras, Ele vai começar a conversar com seus discípulos, e no capítulo 17 de João, Jesus Cristo Ele vai fazer 3 orações. Jesus Ele faz 3 orações. A primeira oração que Ele faz é por si mesmo. Ele ora por Ele. Ele clama a Deus por Ele. A segunda oração que Jesus Cristo faz é orar pelos seus discípulos, pedindo para que eles sejam um, como Ele, o Pai é, que os discípulos continuem firmes, que creiam. E a terceira oração que Jesus Cristo vai fazer é por aqueles que ainda iriam crer por meio da pregação do Evangelho. Por aqueles que ainda iriam crer nele. Então Jesus Cristo ora por ele, ora pelos discípulos e ora por aqueles que ainda iam crer. Por quê? Por que Jesus Cristo não orou simplesmente entregando os problemas ou as situações que eles iriam passar, ou que nós muitas das vezes quando crescemos iríamos passar? Porque uma igreja que entende que ela está na mão de Deus, uma igreja que entende que ela confia em Deus, uma igreja quando ela entende que todas as situações, Deus Ele tem um controle, Ele tem a situação de tudo, como Paulo já escreveu, quando uma pessoa entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele precisa orar para que ele seja firme, para que ele seja forte quando as situações virem, porque situações vão vir, meu irmão. Situação difícil vai vir, abatimento vai vir, muitas situações vão ser geradas, como Jesus Cristo disse para os seus discípulos, no mundo vocês vão ter aflições, como Jesus orou por Pedro, eu orei para que a tua fé não desfaleça quando você passasse por essas coisas, porque não é simplesmente orar pela situação, é por isso que muitas pessoas elas desfalecem, elas param de seguir Cristo na caminhada cristã, por quê? Porque a sua vida não está totalmente em Deus, simplesmente os seus problemas. Simplesmente aquilo que ela vai passar. Então ela quer que Deus resolve tudo na vida dela, que todos os problemas dela sejam solucionados, mas a vida dela mesma não está na mão de Deus. E nós vamos ver que Jesus Cristo disse, eu orei para que quando você passasse por essa situação, Pedro, a sua fé não desfalecesse. É por isso que Jesus Cristo ora por si, ora pelos seus discípulos e ora por aqueles que ainda não crêem no Evangelho. Para eu poder concluir, 2 Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 8, é muito interessante porque Eliseu, a Bíblia vai dizer para nós que o exército da Síria estava armando emboscadas para poder pegar o povo de Israel de surpresa. Mas todas as vezes que o rei da Síria ia acampar em um lugar, Deus revelava para Eliseu aonde eles iriam acampar, e Eliseu revelava isso para o rei de Israel. Então ele, sabendo, não ia por aquele lugar. E o rei da Síria ficou incomodado com aquilo e falou assim, olha, nós precisamos descobrir quem aqui do nosso meio está levando as nossas estratégias de guerra para o povo de Israel. Porque todas as vezes que nós vamos fazer algo contra eles, eles sabem onde nós vamos estar. E um dos soldados do exército da Síria olha para o rei e diz assim, olha, não é isso que acontece, rei. É que acontece que lá na Síria tem um homem chamado Eliseu, um profeta, que tudo que o senhor fala, até o que o senhor fala na câmara do seu quarto, ele fica sabendo. Deus fala com ele, Deus revela lá para ele, até o que você fala no seu secreto, no seu escondido, ele sabe. O que o rei da Síria faz? Vamos atrás de Eliseu. Descobre que eles estavam em Dotã. A Bíblia diz para nós que eles cercam o monte onde eles estavam. Eles ficam ali, acampam uma noite. Quando amanhece muito cedo, a Bíblia diz para nós que o servo de Eliseu acorda mais cedo. A hora que ele olha para aquela situação, ele cercado no monte, olha todo aquele exército, ele olha para Eliseu e diz o seguinte, meu senhor, o que nós vamos fazer? O que nós faremos agora diante dessa situação? A Bíblia não diz que Eliseu orou para que aquele exército fosse destruído. A Bíblia não diz que Eliseu
simplesmente falou, caia fogo do céu, que queime eles, que repreenda eles, que eles sejam amaldiçoados, que eles sejam... Não, a Bíblia diz para nós que Eliseu olhou para o seu servo e disse assim, olha, não temos. Maior é o que está conosco do que o que está com eles. E no 17, Eliseu vai fazer uma oração, vai falar assim, Senhor, abra os olhos desse meu servo, para que ele veja. Quando os olhos dele se abrem, a Bíblia diz que em volta de Eliseu estava cheio de cavalos e de carros de fogo, guardando e protegendo eles. Infelizmente, meus irmãos, nós vamos, durante a nossa vida, a nossa caminhada, nós precisamos entender que nós, em algumas situações nós vamos estar como Eliseu, em algumas situações nós vamos estar como seu servo. Muitas pessoas hoje estão como servo de Eliseu. O problema é grande, a situação é grande, a situação está difícil, não dá mais. O que nós vamos fazer? Está olhando com os olhos do servo de Eliseu. Mas Eliseu ele está olhando e falando assim, não fique com medo. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo, maior é o que está conosco do que o que está com eles. E nós precisamos entender e aprender isso. Às vezes você vai estar igual a Eliseu. Às vezes, muitas das vezes, você vai estar igual ao seu servo. Vai ter dia que você vai estar cheio de fé, falando, Deus está comigo, vamos para cima, vamos embora. E vai ter dia que você vai estar lá, infelizmente, para baixo, desanimado. Mas o que é muito interessante nesse texto, que Eliseu, ele ora agora pelo seu servo. Ele ora agora pelo seu servo e diz assim, olha, abre os olhos dele para que ele veja. Abre os olhos dele para ele ter a noção de quem está do nosso lado. Não é para ele somente ter uma noção do tamanho do inimigo. Não é somente para ele ter uma noção do tamanho do problema. Porque tem muitas pessoas que têm a noção do tamanho do problema. Mas elas não entendem que independente do tamanho do problema, o seu Deus é maior. O seu Deus pode todas as coisas. O seu Deus pode resolver todas as coisas. É por isso que eu falei para os irmãos que nós precisamos se entregar a Deus. A nossa vida precisa estar entregue a Deus. Por quê? Porque independente do que se levanta contra a minha vida, contra a sua vida, contra a vida da igreja, o nosso Deus sempre será maior do que aquilo que nós estamos enfrentando. O nosso Deus sempre será muito maior do que aquilo que muitas vezes nós estamos passando e enfrentando. É por isso que você precisa se entregar a Deus, ter a fé em Deus e crer e dizer, Deus, eu sei que isso que eu estou passando está difícil, está complicado, mas eu sei que o Senhor é maior. Mas eu sei que o Senhor é muito maior do que tudo isso. Nós, infelizmente, queremos que Deus resolva tudo para nós. Nós queremos estar 100% livre de problemas. Mas a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, não é o quanto dos seus problemas está na mão de Deus, é o quanto de você que Deus tem na mão dele. É o quanto da sua vida que Deus tem na mão dele. Ou será que o problema já tomou conta da sua mente e do seu coração, ao ponto de você muitas vezes parar de crer, parar de confiar, parar de entender? Eu falei da terça-feira no Gênesis para os irmãos, eu falei, meus irmãos, eu quero chegar num nível de crer na Bíblia assim, cegamente, sabe? Eu li e falei assim, não, é isso mesmo, e ponto final e acabou. É isso mesmo, parar, sabe, muitas das vezes, porque nós falamos, Deus fala por meio da Bíblia, Deus fala por meio da palavra, mas quando nós chegamos diante de situações que a Bíblia já fala para a gente crer, nós muitas das vezes duvidamos mesmo assim. Eu saí do meu serviço em fevereiro, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que vai ser agora? Sem salário, sem emprego, sem muitas das vezes eu vou para o treinamento, mas Deus, e como vai ser? Como que vai acontecer? Mas Deus falou para mim que quando nós estamos diante da presença dEle, quando nós estamos buscando Ele, uma das coisas que Deus prometeu é que não vai faltar nada. Ele vai suprir todas as nossas necessidades, como Ele tem suprido até hoje. Eu lendo essa passagem e vendo o que esses irmãos passaram, esses discípulos passaram, e eu li um homem de 38 anos levantou, estava agora 38 anos naquela situação, e eu lembro que quando eu estava lendo essa passagem algumas semanas atrás, a minha filha estava com febre, estava totalmente quente,
E eu lembro que na hora que eu li esse texto, eu peguei ela no colo e falei assim, Deus, eu creio na sua palavra, eu creio no poder da cura, eu creio que o Senhor é poderoso para curar. Cura minha filha, tira a febre do corpo dela. Aquele dia eu orei com tanta fé, com tanta ousadia. E glória a Deus, a febre dela passou, a febre dela melhorou. Nós precisamos entender, meus irmãos. E eu não estou falando que tudo que você orar vai acontecer, tudo que você determinar vai acontecer. É por isso que eu estou falando. Não é simplesmente dos problemas que você apresenta para Deus, mas é o quanto que Deus tem você nas mãos dele. Porque os seus problemas, Deus ele sabe, nós precisamos apresentar para eles como nós temos pela oração e pela súplica. Mas como está somente o seu coração? Tomado pelos problemas ou na sua confiança em Deus? Eu quero te convidar para nós orarmos essa noite. Se coloque de pé. Ministério de louvor. Problemas e problemas nós passamos. E talvez você esteja passando um problema muito complicado e muito difícil. Mas nessa noite, eu quero orar com você para que você não vai orar agora colocando nas mãos de Deus sua doença, sua falta de dinheiro. Você não vai colocar diante de Deus agora seu problema familiar. Você não vai colocar diante de Deus agora situações e situações que muitas vezes você passou na sua vida. Mas o que nós vamos fazer agora nessa noite é uma oração, dizendo para o Senhor, Senhor, eu me entrego a Ti nessa noite. Não é simplesmente os problemas, não é simplesmente a situação, mas é a minha vida que eu quero entregar para o Senhor neste momento. É a minha vida que eu quero colocar diante do Senhor. Por quê? Porque se a sua vida estiver diante de Deus, se a sua vida estiver em Deus, se você estiver entregue a Deus, Ele vai te fortalecer e te sustentar quando os problemas vierem. Muitos problemas na sua vida serão resolvidos, muitos problemas na sua vida serão solucionados, mas o primeiro problema que nós precisamos resolver nessa noite é o quanto eu estou entregue para Deus, é o quanto eu estou nas mãos de Deus, o quanto Deus tem da sua vida nas mãos deles. Porque nós muitas das vezes entregamos e oramos, Deus resolve isso, Deus faz aquilo outro. Quando Jesus Cristo encontra com aquela mulher samaritana, e Ele conversando com ela, Jesus Cristo identificou o problema dela, e ela diz o seguinte, olha, Jesus olhou para ela e disse assim, olha, você chama o seu marido para mim. Ela falou assim, olha, eu já tive 5. Ela disse assim, olha, eu não tenho marido. Jesus Cristo olhou para ela e disse, olha, disseste bem, você já teve 5, e este que você está agora não é seu. Foi identificado um problema na vida daquela mulher, um problema agora no coração daquela mulher, mas Jesus Cristo disse para ela o seguinte, não foi simplesmente resolver o problema dela sentimental, não simplesmente resolver o problema dela de falta de marido. Jesus olhou para ela e disse assim, olha, se você crê, do seu interior fluirá um rio de água viva, dentro de você, no seu coração, na sua vida. Você precisa se entregar totalmente a Deus nessa noite. Você precisa se entregar totalmente a Deus nessa noite. E eu quero te convidar você a fechar os seus olhos neste momento. E dizer para Deus, esqueça agora, eu sei, meus irmãos, eu também tenho muitos problemas e muitas dificuldades, tenho muitas coisas para resolver. E eu creio em nome de Jesus que no tempo certo,
Tudo está no controle de Deus, está nas mãos de Deus. Mas o que eu e você precisamos entender agora é que nós precisamos se entregar ao Senhor. Assim como foi o exemplo de Jesus. Quando injuriado, não injuriava. Quando ameaçado, não ameaçava. Mas ele se entregava. Ele entregava-se àquele que julga justamente. Enquanto o ministério de louvor louva, você fecha os seus olhos e faça essa oração.